Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto 15 Minutos de Poder. Conta-se que antes de os anjos se tornarem anjos de verdade ou aprendizes de anjos, passavam por uma prova. Durante um período, saíam em duplas para fazer o bem e no fim de cada dia apresentavam ao anjo mestre uma relação das boas ações praticadas. Aconteceu de um dia dois anjos aprendizes depois de vagarem exaustivamente por todos os cantos regressarem, frustrados por não terem conseguido realizar um salvamento sequer. E enquanto voltavam tristes, depararam com dois lavradores que seguiam por uma trilha. Nesse momento, um dos anjos disse ao outro: Tive uma ideia. Que tal darmos poder a esses dois lavradores por 15 minutos para ver o que eles farão? O outro anjo respondeu: Será? Creio que o anjo mestre não vai gostar disso. Mas o primeiro retrucou: Que nada. Acho que ele vai até gostar. Vamos fazer isso e depois lhe contaremos. E assim fizeram. Tocaram as mãos invisíveis na cabeça dos dois e puseram-se a observá-los. Poucos passos adiante, os lavradores se separaram e seguiram por caminhos diferentes. Um deles, após alguns metros, viu um bando de pássaros voando em direção à sua lavoura. Passou a mão na testa suada e disse: Por favor, meus passarinhos, não comam a minha plantação. Preciso que essa lavoura cresça e produza, pois é dela que tiro o meu sustento e trato de minha família. De imediato ele viu espantada a lavoura crescer em questão de segundos e ficar prontinha para a colheita. Assustado, esfregou os olhos e acelerou o passo, pensando que devia estar mesmo muito cansado. Aconteceu que logo adiante ele caiu ao tropeçar em um pequeno porco que havia fugido do chiqueiro. Mais uma vez, esfregando a testa, disse: Você fugiu de novo, meu porquinho, mas a culpa é toda minha. Ainda vou construir um chiqueiro decente para você. Mais uma vez, maravilhado, ele viu o chiqueiro transformar-se em um local limpo e acolhedor, todo azulejado, com água corrente, e o porquinho já gordo e bem feliz instalado em seu compartimento. Esfregou novamente os olhos e, apressando ainda mais o passo, pensou: Estou muito cansado. Assim que chegou à casa e abriu a porta, a tranca que estava pendurada no alto caiu sobre sua cabeça. Ele tirou o chapéu, esfregando a cabeça, e disse: De novo, e o pior é que eu não aprendo mesmo. Também não tem me sobrado tempo, mas ainda hei de ter bastante dinheiro para construir uma casa grande, assim dar um pouco mais de conforto à minha família. Naquele momento aconteceu o milagre. A humilde casinha foi transformada numa verdadeira mansão diante de seus olhos. Assustadíssimo e sem nada entender, convicto de que todas as visões eram decorrentes do cansaço, jogou-se numa enorme poltrona e em segundos dormiu profundamente. Minutos depois ouviu alguém pedindo socorro. Compadre, me ajude, estou perdido. Ainda sonolento, sem entender o que acontecia, levantou correndo. Tinha na mente imagens muito fortes de algo que não entendia bem e que lhe parecia um sonho. Quando chegou à porta, encontrou o amigo em prantos. Ele se lembrava de que minutos antes se despediram na trilha. Tudo estava bem. Perguntou o que havia acontecido e ouviu a seguinte história. Compadre, nós nos despedimos no caminho e eu segui para minha casa. Acontece que um pouco mais adiante vi um bando de pássaros voando em direção à minha lavoura. Fiquei revoltada e gritei: Vocês de novo atacando a minha lavoura? Tomara que seque tudo e que vocês morram de fome. No mesmo instante, juro, vi a lavoura secar e todos os pássaros morreram diante dos meus olhos. Pensei comigo: devo estar cansado, e apressei o passo. Mais adiante, caí, depois de tropeçar, em um porco que havia fugido do chiqueiro. Fiquei muito bravo e gritei: Você fugiu de novo? Por que você não morre logo e para de me dar trabalho? Compadre, não é que o porco morreu bem ali na minha frente? Acreditando estar vendo coisas, andei mais depressa e ainda, ao entrar em casa, a tranca da porta caiu na minha cabeça. Como eu já estava mesmo com raiva, gritei novamente: Essa casa está caindo aos pedaços. Por que não pega logo fogo? E isso acaba de uma vez. Para surpresa minha, compadre, a casa começou a pegar fogo na mesma hora e tudo tão rápido que não pude fazer nada. Assim que acabou de contar a história, o lavrador se deu conta da belíssima casa de seu compadre. Mas, compadre, o que aconteceu com a sua casa? De onde veio essa mansão? Depois de tudo observarem, os dois anjos, muito amedrontados, foram contar um anjo mestre o que havia se passado.
estavam apreensivos quanto à reação que teria o seu superior, mas tiveram uma agradável surpresa. O anjo mestre ouviu com atenção o relato, cumprimentou os dois anjos pela ideia brilhante que haviam tido e resolveu decretar que, a partir daquele momento, todos os seres humanos desfrutariam 15 minutos do poder de vida, só que jamais saberiam quando esses 15 minutos lhes seriam oferecidos. Na verdade, gente, no nosso dia a dia, Deus dá esses 15 minutos a todo minuto. É a questão, o poder de decisão, é o livre-arbítrio, né? O que você faz com as suas escolhas? Você pode escolher tanto prosperar, como acabar de vez com a tua própria vida, né? Existem as consequências das suas escolhas. Então, para isso é que a gente está sempre estudando, para isso que a gente busca reflexões, para isso que a gente busca, né, auxílio, conversar com pessoas, trocar experiências, vivências, porque agora mesmo eu fiz uma leitura para os meus amigos no WhatsApp, né, que é um áudio que eu mando todos os dias, onde fala sobre cooperação. A maioria das pessoas, elas vão se fechando à medida que elas se doam a alguém e não é correspondido. Ora, não é a pessoa que não correspondeu, é você que criou a expectativa demais. Então, se você faz algo querendo algo em troca com aquilo que você fez, então você não fez de coração. E aí você sai se gabando porque você fez algo por alguém que a pessoa não soube falar para você nem obrigado. Não espere, né? Eu fui mãe, professora, dona de casa, esposa, namorada e até mesmo como filha. Eu tinha o péssimo hábito de jogar na cara da pessoa assim, poxa, eu fiz isso por você, você não pode fazer isso por mim? Essa fala, né, que a gente acha que é normal, que é corriqueira, ela acaba criando um nó na cabeça da outra pessoa que não tem uma estrutura, que não tem uma bagagem, que não consegue lidar com esse tipo de cobrança, chega na outra pessoa em forma de dor. E eu passo isso dentro da minha família. Eu passo isso no meu dia a dia tentando reverter um mal que eu fiz, até mesmo sem saber, porque era de mim, da minha educação, da onde eu vim, normal. Né? E com quantas mães eu já conversei, e todas são meia lunáticas, assim, né? De falar para o filho o tempo todo, oh, eu acabei de limpar aí, eu faço tudo por você, você não pode passar um pano na cozinha para mim? Então, esse tipo de troca não é cooperar. As palavras têm poder. E até então eu não sabia o tamanho do poder que tinha. A todo momento nós escolhemos caminhos que trazem consequências. E essas consequências podem sim levar a gente para o auge, né? Como também podem detonar. E a gente tem que tomar cuidado, não é só com as ações em relação ao próximo, mas também em as palavras. Né? Tudo aquilo que a gente fala gera uma energia, gera um fluido, materializa isso em nossa volta. E enquanto professor, a nossa fala tem que ser muito bem pensada antes. Porque do mesmo jeito que tem um professor que chega lá e pega um aluno que não sabe nada, aparentemente não sabe nada, porque nós temos ideias inatas, nós não somos rasos e vazios, mas aquele aluno que ainda não alcançou o esperado, né, dentro do programa, do conteúdo, do seu desenvolvimento e tudo mais, que ele não está no mesmo nível que a maioria da turma está, né, na série que se espera, o conhecimento dele, bom, enfim, aquele aluno mais atrasadinho, o professor às vezes fala assim, eu já não sei mais o que eu faço com você, né? Você não consegue fazer nada, nossa, mas que moleque burro, né? Eu já escutei professor chamar aluno de burro. Já pensou, gente? Você já está com dificuldade de ainda tomar essa tortura diária de alguém ficar te chamando de burro, de alguém ficar reforçando os seus limites. E ao contrário também acontece. Professor que pega um aluno com dificuldade e exalta, fala, não, você conseguiu fazer isso aqui, olha que bonitinho, da próxima vez eu tenho certeza que você vai fazer melhor, eu confio em você. Olha que caderno maravilhoso. Eu tinha alunos que não sabiam ler e escrever, que o caderno era impecável. Eu olhava o caderno e falava, meu Deus, mas como é que pode?
não sabe ler e escrever, mas tem um caderno, a letra maravilhosa, melhor do que os que sabiam ler e escrever. Então, os dons, as qualidades, as habilidades, as competências de cada um é único. Mas o professor quer, né, fazer aquele parâmetro assim geral. Todo mundo tem que ficar redondinho, uma sala homogênea. Olha que coisa mais linda, gente. Que sonho, né? A gente dá aula e todo mundo entender, todo mundo ir junto até o final, passar na prova, todo mundo com nota 8, 9, 10. Seria o máximo. E a inutilidade do professor também, né? Porque ele não precisa ter muito trabalho cá para nós, né? Então, assim, aquilo que a gente está semeando, a gente vai colher. Seja no nosso âmbito de profissional, como professores, como pais, como amigos. Aquilo que a gente fala tem poder. E aquilo pode brotar, florescer ou pode simplesmente morrer. Tomar muito cuidado com as palavras, com os sentimentos, né? A gente está iniciando hoje uma segunda-feira, então vamos lá. Refletir sobre isso, que essa semana seja bem produtiva.